Boa noite a todos aqueles que nos assistem pelo portal da Câmara e pela página da Câmara no Facebook, aos funcionários da Casa, aos vereadores, colegas aqui presentes na sessão de hoje. Havendo quórum, declaro aberta a 6ª sessão ordinária de 2022. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos oração do Pai Nosso. Passaremos a leitura, discussão e votação da ata 007 da 5ª sessão ordinária do dia 14 de março de 2022. Às 19 horas do dia 14 de março de 2022, na sala da sessão da Câmara Municipal de Itaiandu, teve início a sessão ordinária número 005 da legislatura, sob a presidência de Sua Excelência, senhor vereador Maurício Ordini Neto, e com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Leitura, discussão e votação da ata número 006 da 4ª sessão ordinária. A ata foi aprovada por unanimidade. Primeiro expediente, leitura dos requerimentos número 025 ao número 027 de 2022. Leitura da moção de parabenização 006 de 2022. Leitura das indicações do número 67 ao número 73 de 2022. Segundo expediente, a palavra foi cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão ordinária encontram-se arquivados em forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara Municipal de Itaiandu e também podem ser acessados através do portal da Câmara de Itaiandu no endereço www.itaiandu.cam.mg.gov. No link TV Legislativa. Ordem do dia. Leitura do substitutivo do projeto de lei complementar número 005/2022. Leitura dos projetos de lei 017, 018 e 019/2022. Discussão e votação do projeto de lei 010/2022. O projeto foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei 015/2022. O projeto foi aprovado por unanimidade. Presidente Maurício Ordini Neto, não havendo vereador a se manifestar e nem assunto a tratar, convoco a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 21 de março de 2022. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim, Thalita Monique de Oliveira, secretária da mesa, a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Salas das sessões, 14 de março de 2022. Ata em conformidade com a resolução 003/2013, de 18 de fevereiro de 2013. Aqueles que estiverem de acordo com a presente ata permaneçam como estão. Declaro referida ata aprovada a sua unanimidade e passaremos agora à leitura dos requerimentos. Leitura e votação dos requerimentos. Requerimento número 028 de 2022, dos vereadores Éder e Pierre. Requeremos ao Executivo que nos envie relatório com valores recebidos do Fundeb e relatório de como foram gastos esses recursos nos últimos 3 anos. Diante do presente requerimento, como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Sandro? Aprovo. Pierre? Aprovo. Rivaldo? Aprovo. Luiz Fernando? Aprovo. Éder? Aprovo. Cleberson? Aprovo. David? Aprovo. Declaro aprovada a unanimidade requerimento 28. Requerimento número 029 de 2022 são dos vereadores Éder e Pierre. Requeremos ao Executivo que nos envie com embasamento e por escrito quais verbas e de onde seriam retirados os valores para incorporar o reajuste, que por hora seria de 5% a 10% para os professores. Como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Sandro? Segundo a informação que já chegou para a gente aqui, eu acho desnecessário, mas aprovo. Vereador PR? Aprovo. Rivaldo? Aprovo. Luiz Fernando? Aprovo. Éder? Aprovo. Cleberson? Aprovo. David? Aprovo. Declaro aprovado a unanimidade o referido requerimento. Requerimento número 30 de 2022, da vereador Thalita. Requer o relatório contendo a relação de todos os servidores municipais, suas respectivas funções e em qual setor e função estão atuando. Como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Sandro? Aprovo. Pierre?
Aprovo. Rivaldo. Aprovo. Luiz Fernando. Aprovo. Éder. Aprovo. Cleberson. Aprovo. David. Aprovo. Declaro aprovado a unanimidade referido requerimento. Requerimento número 31 de 2022, do vereador Luiz Fernando. Requer informações e documentação com relação ao processo seletivo para ocupação de vagas de agente de saúde. Cópia do edital e do documento contendo os critérios para aprovação. Relação dos aprovados com cópia dos documentos apresentados pelos mesmos, conforme consta no edital. Como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Sandro. Aprovo. Pierre. Aprovo. Rivaldo. Aprovo. Luiz Fernando. Aprovo. Éder. Aprovo. Cleberson. Aprovo. David. Aprovo. Declaro aprovado a unanimidade. Requerimento número 32 de 2022, do vereador Maurício. Requer informações se existe algum projeto para revitalização e reforma das praças do município. Encaminhar documentação referente, caso exista, e que estágio o projeto se encontra. Como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Sandro. Aprovo. Pierre. Aprovo. Rivaldo. Aprovo. Luiz Fernando. Aprovo. Éder. Aprovo. Cleberson. Aprovo. David. Aprovo. Declaro aprovada a unanimidade. Requerimento número 33 de 2022, da vereadora Thalita. Requer o relatório contendo a data de quando serão realizadas as manutenções nas estradas de acesso aos bairros Condado e Barrocada. Como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Sandro. Aprovo. Pierre. Aprovo. Rivaldo. Aprovo. Luiz Fernando. Aprovo. Éder. Aprovo. Cleberson. Aprovo. David. Aprovo. Declaro, portanto, aprovada a unanimidade, passando agora para a leitura das portarias. Determina a data das sessões ordinárias para o mês de abril de 2022. A mesa da Câmara Municipal de Itaiandu, Estado de Minas Gerais, no uso de uma de suas atribuições legais, resolve, em concordância com o artigo 145 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaiandu, ficam estabelecidos os dias 11, 18 e 25, às 19 horas, para as sessões ordinárias do mês de abril de 2022. Passaremos à leitura das indicações. Indicação número 74, 2022, do vereador Luiz Fernando. Solicita ao Executivo Municipal que providencie a melhoria e manutenção da estrada do bairro rural da Vendinha e colocação de locais adequados para a dispensa de lixo do bairro. Indicação número 75, de 2022, dos vereadores Éder e Pierre. Solicitamos ao Executivo Municipal que seja feito pelo município um documento que seja endereçado ao Executivo Federal, solicitando o valor de 33,24% de repasse, conforme reajuste dado pelo mesmo para o Piso Nacional da Educação, Lei 11.738, de 2008. Indicação número 76, de 2022, vereador Éder. Solicita ao Executivo Municipal que providencie o reparo do calçamento da Avenida Ari Carneiro em frente a números 1153, dado que já está se reparando em frente a uma casa própria. Próxima. Indicação número 77, de 2022, da vereadora Thalita. Solicita ao Executivo que providencie a manutenção urgente da estrada da Barrocada, uma vez que tal solicitação já foi feita várias vezes anteriormente, sem ter sido atendida até a presente data. Indicação número 82, de 2022, dos vereadores Thalita e Rivaldo. Solicita ao Executivo que providencie a colocação de um quebra-molas ao final da Rua Sara Guedes, início da João Ribeiro de Carvalho. Vou voltar no 78, gente, que essa era a 82. Indicação número 78, da vereadora Thalita. Solicita ao Executivo que providencie a manutenção da estrada do Condado. Indicação número 79, de 2022, vereador Maurício. Solicita ao Executivo Municipal que providencie a limpeza e manutenção urgente da praça do bairro René Charlier. Indicação número 80, de 2022, vereador Rivaldo. Solicita ao Executivo Municipal que providencie a construção de uma passarela de pedestres ao lado do pontilhão de ferro que dá acesso ao bairro Matadouro. Indicação número 81, de 2022, vereador Rivaldo. Solicita ao Executivo Municipal que providencie melhoramentos no fornecimento de água que atende às casas localizadas na rua São Benedito, no fundo da Escola Neném Garcia, no bairro Vila Carneiro. Passaremos ao segundo expediente. Como ainda não temos líder de governo na presente data, seguiremos de acordo com a ordem de chegada, a começar pelo vereador Sandro.
Boa noite à mesa diretora, funcionários da Câmara, colegas vereadores, munícipes presentes, casa cheia hoje, os professores aqui presentes, uma boa noite aos que acompanham pela rede social, uma boa noite a todos. Então, eu inicio a minha fala falando a respeito aí dos professores, que houve um aumento do governo, um repasse de 30 e poucos %, que era para o Estado e o município repassar. A notícia que eu tenho é que não vai ter aumento nenhum, que vai alterar a folha e que vai pagar as férias de 2018 a 2019, não sei a data certa, e que vão tentar, e vai vir um projeto da Câmara, porque o dinheiro que sobrar do Fundeb vai fazer um rateio para os professores no final do ano, e não tem, e vai dar um aumento maior que o índice do governo no ano que vem, só que não tem como dar uma porcentagem hoje, que vai depender do impacto da folha do ano de 2023 para eles poderem fazer esse reajuste. Isso foi a notícia que eu obtive hoje. E na sessão passada eu disse que digo eu assim, os políticos fica elogiando os professores com toda razão, né, que nós estamos numa cidade pequena com um quadro de professores bem qualificado, a gente vê que a gente tem uma educação joia em todas as escolas, a gente tem grandes professores, já de hoje, mas só fica elogios e valorizar que é bom. A gente está vendo que está perdendo aí os reajustes, né? Realmente a valorização dos professores não está acontecendo. É uma pena, porque dos professores que às vezes até educa a criança, quantas coisas assim que os professores ensinam, porque vê que a criança não aprende em casa, que deveria vir de casa, até os professores estão fazendo essa função. E que sai todas as outras profissões dentro dos professores. É uma base que nós deveríamos, assim, a base de tudo é estudo, né? De uma vida melhor, de ter uma dignidade de trabalho melhor, que deveria ser a prioridade do governo, valorizar os professores e dar uma atenção especial. Mas eu volto a dizer, só fica elogio. Infelizmente, se dependesse de nós, vereadores, eu tenho certeza que nós faria diferente. Mas nós estamos aqui para representá-los e vamos continuar brigando, pedindo, falando e representando vocês. E as demais coisas do município que a gente vê que é o trânsito, é os buracos nas ruas, é a segurança e várias outras coisas que tem de pendência do município que a gente fica aqui cobrando toda semana e a gente não vê assim um trabalho. É igual eu falo na estrada rural. A estrada rural sempre foi feito um trabalho paliativo. Então, em todos os segmentos está havendo um trabalho paliativo. O erro que aconteceu, a gente tem que arrumar. Mas a gente pede para não continuar errando. E continua errando. Continua fazendo um trabalho paliativo. Então, a gente pede que o Executivo acompanhe mais o que está acontecendo no município. Uma coisa que eu pedi muitas vezes aqui, que ia melhorar muita coisa na cidade, a gente tinha aqui um dinheiro na conta da prefeitura, que foi gasto com os quebra-mola. Antes de ser gasto, eu cansei de pedir para pôr câmera de monitoramento no município. Entrada e saída do município, você monitora o trânsito, mas você monitora quem está fazendo as coisas erradas, você monitora quem está jogando lixo na hora errada, você monitora as pequenas infrações que acontecem no município.
Então, assim, a Câmara de Monitoramento, o monitoramento do município, numa cidade igual a nossa, que não são 2 entradas principais, né? Alguns pontos de fluxos de carro, de pessoas, porque a gente não consegue manter a cidade limpa. É limpar a cidade, virar as costas, o pessoal põe o lixo na rua, põe o entulho na rua, põe o sofá na rua. Aí o trabalho que está sendo feito pela prefeitura também está vendo que continua onde eu falo, que é paliativo, assim, mexeu na rede de esgoto, fez o buraco, aquilo ali vira um bate-cova. Então isso vem acontecendo, tem que arrumar, mas não poderia continuar fazendo dessa maneira, tinha que sanar, né? Então a gente está aqui, às vezes, impotente de querer fazer as coisas e não conseguir. E pedindo, representando, falando, que é função nossa, né, de representar a população, mas só que a gente fica assim, às vezes apontado por muitos da população que não entende a função do vereador, e sem maneira de questionar, de se justificar, né? Porque a pessoa, ela está com aquela carência, ela quer que resolva. E não acontece. Aí a gente fica tido como ruim. Então, hoje o que eu tenho a dizer é só isso. Me despeço desejando saúde e paz. São os votos de Sandro Gás a vocês e a todos que acompanham pela rede social. Obrigado, Sandro. Passo a palavra agora à vereadora Thalita. Boa noite, senhor presidente, doutor Luiz, colegas vereadores, funcionários da Câmara, munícipes presentes, munícipes que nos assistem pelo portal da Câmara ou pelo Facebook. Bom, hoje eu gostaria de dizer aos professores municipais que vocês têm todo o meu apoio, que vocês merecem mais do que em qualquer profissão serem reconhecidos, pois através dos professores que se fazem as demais profissões. Contem com o meu apoio não só nessa luta salarial, mas também nas demais adversidades relativas às condições de melhor de trabalho. Bom, gente, hoje eu trouxe 2 requerimentos, um para saber quando a Estrada da Barrocada será arrumada. Eu já fiz 2 indicações, o Éder também já fez indicação, acho que outros colegas vereadores, Rivaldo também já fez, e até o momento continua do mesmo jeito. E tem gente que precisa da Estrada da Barrocada para trabalhar. Tem uma parte que caiu lá e está lá, e o mato está crescendo por cima e nenhuma providência é tomada. Então, eu queria pedir que o Executivo olhasse com carinho. Né? O outro requerimento, eu solicitei uma listagem dos funcionários da Prefeitura para ver se todos estão em seus respectivos cargos, já que agora foi realizado o concurso. Né? Hoje eu fiz uma indicação pela 2ª vez, junto com meu colega Rivaldo, solicitando que seja feito um quebra-molas com urgência no final da rua Sara Guedes, começo da rua João Ribeiro de Carvalho, no Renê, pois os carros, motos, bicicleta passam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos moradores do local. Os moradores estão me cobrando, achando que eu não peço, mas eu estou pedindo. Então, peço também que o Executivo olhe com carinho para isso e coloque um quebra-mola lá. Venho agora agradecer ao Executivo por ter começado o calçamento da rua Agostinho José dos Santos, onde eu fiz uma indicação para que fosse calçado. Bom, gente, por hoje é só. Uma excelente semana a todos. Obrigado, Thalita. Passa a palavra agora ao vereador Éder. Boa noite, senhor presidente. Peço licença só para retirar a máscara. Boa noite a todos. Cumprimento nossa mesa diretora, assessores e servidores desta casa, colegas vereadores, munícipes aqui presentes. Ficamos felizes hoje de ter a casa um pouco mais cheia, pois, infelizmente, a audiência tem sido bastante baixa. Cumprimentamos também quem nos acompanha aí pelo portal da Câmara,
ou pelo Facebook. Bom, fiz aqui algumas indicações corriqueiras, né, de serviços para cidades que são importantes, como alguns colegas mencionaram, algumas recorrentes, né, inclusive, e todas elas são importantes para o andamento aí da cidade, ou para o munícipe que tem um problema pontual na frente da casa dele, na sua rua, no seu bairro. Então, peço e agradeço muito aos munícipes que sempre me procuram e procuram pelos colegas, né? A Câmara Municipal é o lugar onde muita coisa chega para nós e nós vamos aí, né, através de algumas normativas, repassando ao Poder Executivo, e é a nossa forma de representar vocês, né? É a nossa fala aqui na tribuna e também com documentos oficiais, sejam as indicações ou os requerimentos, né? Com relação aí a alguns assuntos que eu já venho falado há algumas semanas, né, inclusive na semana passada, principalmente na semana passada e na semana retrasada, nós temos situações aí de luta, né, dos professores e profissionais da educação, tanto na esfera estadual quanto aqui no município, né? Com relação ao Estado, infelizmente, nenhum avanço, né? Eu também já, em cima da fala que eu fiz semana passada, tentarei não ser muito repetitivo por conta do tempo, mas aqui existem várias demandas do Estado e, infelizmente, não houve resposta ainda para nada, não houve posicionamento ainda, e por esse motivo a greve continua, né? A gente sabe dos prejuízos pedagógicos para os pais, prejuízos sociais e tudo, mas, infelizmente, chegou a esse ponto por falta de diálogo e por falta de reajustes sequenciais e, entre outros, N motivos, né? Como eu falei aqui semana passada, as ASBs que não recebem nem um salário mínimo, tem um diário digital que não funciona, não tem um diálogo adequado, enfim. Então, a situação persiste por conta disso. Isso é importante para o município, obviamente, porque nós temos professores, eu sou professor também do Estado, né? Tem outras pessoas aqui que lecionam tanto no município quanto no Estado, então isso afeta diretamente para nós. E nós temos a luta, né, constante também dos profissionais da educação daqui de Itanhandu, né, que atuam nas escolas municipais, né? Então, assim, as reuniões vêm acontecendo, teve a questão de estatuto há alguns anos, teve férias que não foram pagas, algumas situações, todas elas foram faladas na reunião de sexta-feira, né? Algumas reuniões aconteceram já com o prefeito, com o secretário da Educação, reuniões aqui na Câmara em janeiro, né? E sexta-feira foi uma reunião muito importante, onde foi pronunciado alguns assuntos. Então, o Executivo Municipal fez lá algumas respostas e abriu espaço e o canal de diálogo para que tudo fosse respondido, e a participação foi interessante, né, na sexta, mas assim, é lógico que o resultado que nós tivemos da reunião ele foi bastante triste, né, porque se esperava um aumento, do mínimo que fosse, mas infelizmente não aconteceu pelos motivos lá explicados, do ponto de vista fiscal, financeiro, orçamentário, também jurídico, né? Essa portaria que foi baixada pelo governo federal com relação ao piso, ela vem enfrentando bastante contestações, inclusive já na Justiça, porque é uma portaria, então o município tem que fazer uma lei própria para que isso possa se aplicar, mas o piso do magistério que existe desde 2008, né? Ele teve uma modificação importante em 2020, então por isso está se gerando essas discussões. Eu não vou entrar muito no âmbito jurídico, algumas coisas foram explicadas lá no dia, e aqui o nosso tempo de fala é curto, mas, infelizmente, a resposta que foi dada é que não vai ser dado nenhum aumento esse ano, mas foi arcada a promessa que teremos, além do reajuste do INPC o ano que vem, mas pelo menos 5%, até foi a pergunta que eu fiz na reunião, qual é o índice para o ano que vem, então, que vai ser programado? Pelo menos 5%. Né? E a gente fica triste, né? A gente passa aí dias difíceis porque a gente sabe a luta. Com relação à meritocracia e valorização, eu acredito que aqui nós somos, né, unânimes, eu acredito que é uma questão que todos aqui podem ter certeza que existe, sim, essa questão de reconhecer. Né? Nós, como vereadores, não temos, infelizmente, o poder de nós fazermos o projeto de lei aqui e dar esse aumento. Né? E é claro que a gente tem que entender também essa questão, principalmente orçamentária, né, que não estava planejado e tudo, isso eu consigo compreender muito bem. Né? Mas, então, o que será feito, né, daqui para frente? Como vereador, tem feito as indicações, como eu disse, alguns requerimentos, inclusive, colega PR, eu estamos aguardando o impacto orçamentário, né, porque eu acredito que, em momentos de reunião decisiva, como foi de sexta-feira, eu acho que é muito difícil a gente falar, não tenho recurso e tudo mais. Né? Eu acredito que os números têm que ser apresentados, e foi prometido para vocês que isso será feito a partir de abril.
Então, nós não tivemos aqui a resposta dos requerimentos, que eles são importantes sim, né? Justamente para nortear a nossa fala. Então, quem convive comigo na escola que hoje eu estou atuando, né? Eu sempre fui muito cuidadoso para falar sobre esse assunto, porque eu já tenho 5 anos de legislatura e muita coisa nos bastidores, isso vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado. E chega na hora, às vezes não acontece. Então, eu sou muito cuidadoso com isso. É uma situação que se criou uma expectativa natural, né? Foi feito, talvez, promessas, mas, da minha parte, graças a Deus, eu nunca fiz esse tipo de coisa, até porque não depende do vereador. E sem eu ter essa normativa, que é um impacto orçamentário na mão, fica muito difícil, né, eu falar. Né? Inclusive, várias vezes que eu fui abordado é isso, sem ter o impacto e sem ter esse projeto na Câmara, eu jamais vou falar de aumento, porque seria realmente muito difícil para depois eu arcar com essa palavra. Né? Então, infelizmente, o resultado realmente de sexta foi esse. Acabou não tendo aumento. Né? Algumas notícias de possíveis aumentos foram ventiladas durante a semana. E isso gera ainda uma expectativa a mais e chegou na sexta. Foi marcada a reunião, a condução do processo, eu confesso que poderia ter sido um pouquinho melhor elaborada também, para chegar na sexta-feira. Algumas pessoas, inclusive de fora de Itaendu, vão na reunião, né, deixam seus compromissos para chegar lá e não vai ter aumento. Né? Então, isso realmente é preocupante, mas nós conhecemos o Paulinho e o Luciano, nós sabemos que existe, sim, a intenção de remediar, talvez, essa situação. E tem uns trabalhos que a gente faz nos bastidores, diferentemente do que muita gente pensa, né? Os nossos trabalhos não se limitam só aqui na segunda. Então, a gente vem tentando trabalhar muitas formas de tentar esse reconhecimento na prática. O colega Pierre e eu hoje fomos lá na prefeitura, conversamos com o Paulinho, com o Luciano. Hoje, alguns projetos já serão lidos nessa reunião, para tentar, sim, essa questão do abono no final do ano, a questão do rateio do Fundeb, que não aconteceu ano passado, embora isso esteja condicionado ou não a gastar os 70% do Fundeb. Né? Então, tem algumas situações que ficam difíceis, mas eu repito aqui, nós precisamos dos documentos, tá? Nós precisamos das respostas, das indicações, para a gente poder falar o que pode ser feito realmente e o que não pode. Então, hoje ingressamos com outros requerimentos, né? O que foi gasto do Fundeb nos últimos anos, com o quê? Então, nós precisamos superar um pouco essa conversa de que está sendo gasto, o Fundeb foi isso, foi aquilo. Então, qual é o valor realmente que foi gasto? Qual o percentual a mais ou a menos que veio do ano passado para agora? O que provavelmente será gasto ou está provisionado para esse ano? Então, assim, eu acho que a discussão tem que evoluir para números. Essa é a minha opinião. Tá? Porque a gente não pode ficar falando, não tem aqui, tal, fechou lá, tal. Não, nós precisamos, na minha visão, evoluir para os números e tentar chegar a essa situação. E também fiz aí, além das indicações e dos requerimentos, fizemos um pedido para que o Executivo interaja, talvez lá com o Executivo Federal, essa questão dos 33. Como eu falei, é uma portaria bastante contraditória, mas eu acho importante o Executivo fazer, sim, essa ponte, né, até a sugestão de uma colega professora, lá na sexta-feira levantou essa lebre, né, como se diz, e eu acho importante todo tipo de tentativa não se esgotar, sem criar expectativa, né, mas eu acredito que há formas ainda assim de tentar alguma coisa nesse sentido. E também deixo aqui, né, a sugestão, como eu falei com alguns professores, né, não tive oportunidade de falar com todos, mas eu acho válida a ideia, sim, de se criar uma comissão para poder elaborar alguns documentos normativos e isso ser passado ao Executivo, porque hoje o prefeito deixou o canal aberto para isso, inclusive para rever o estatuto, outros assuntos que foram debatidos na sexta. Então, eu acho que com diálogo isso é possível. Então, diferentemente do Estado, até por uma questão mesmo geográfica, nós temos aqui no município um canal aberto, então nós temos que explorar. A Câmara é um lugar que, com certeza, com as nossas armas, a gente está tentando, sim. Só que, realmente, e assim, a gente tem que falar, como vocês viram na fala dos dois colegas que tiveram a palavra antes de mim, o nosso poder ele é um pouco limitado. Né? E eu, assim, é lógico que a gente quer resolver, a gente valoriza, a gente entende, e eu finalizo da seguinte forma. Todo mundo que está aqui hoje, vocês são professores, mas todo mundo que está para cá, todo mundo tem envolvimento com algum professor na família. Se não for professor, né, a colega Thalita também, tem uma companheira ou um companheiro que é professor, um pai, né, um primo, um tio. E para quem, de repente, não tem vínculo de amizade ou nem de parentesco com algum professor, tem um vínculo maior, que é hoje ser profissional em alguma área, porque um dia foi lá na escola com um professor que ele pôde desempenhar as suas funções.
Então, a ligação de todo mundo é com o professor. Antes de ser um bom profissional, antes de ser um bom ser humano, passou por uma sala de aula, passou por uma escola e teve, com certeza, o contato com a educação de qualidade que é aqui em Itanhandu. E muitas vezes a gente olha para o professor pelo piso. A gente tem ouvido falar muito isso, é o piso, é o piso. Então, assim, professor, a gente vai olhar só no piso? Não é possível, né? Tem uma defasagem. Então, hoje, o professor de Itanhandu, municipal, de fato, está acima do piso, mas essa diferença ela é muito complicada de falar, porque tem uma situação que é importante frisar. Houve defasagem, tá, com relação a esse piso. Tá? Há defasagem ao longo dos anos. Então, Itanhandu já teve bastante acima do piso e hoje essa diferença ela caiu muito. Tá? Então, hoje, infelizmente, essa diferença para o piso ela é muito pequena. Então, eu acredito que tem que se criar mecanismo, sim, para que Itanhandu possa subir muito em relação ao piso, não ficar só olhando ali o piso, que está aqui, está ali e tal. Então, a situação é essa. Tá bom, gente? Só para lembrar aí, né, o piso é salário base. Tá? Então, eu acho importante esses pontos, mas eu acredito, sim, que Itanhandu vai trabalhar para o ano que vem resolver essa situação, quem sabe esse ano, sem criar expectativa, como eu falei, mas vamos trabalhar para que as coisas aconteçam. Agradeço a sugestão dos professores aí, para a gente poder elaborar esses documentos e endereçar ao Executivo. Hoje, inclusive, através da conversa minha, do PR, com o secretário de Educação e o prefeito, saíram 3 projetos de lei que vocês vão ver a leitura, tá? A tão sonhada férias, que foram perdidas em 2018, a questão de condicionar o reajuste proporcional aí ao professor pela progressão ao IDEB, né? Isso também vai ser retirado, e aí algumas situações, com certeza, já serão discutidas hoje. Então, o resultado de sexta não foi o que a gente queria, não foi o que a gente gosta, sem dúvida. A gente fica triste com isso, mas fica aqui uma luta para que a gente possa continuar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Éder. Só complementando a sua fala, esses referidos projetos aí realmente foram protocolados aqui no Legislativo às 18 horas, e por essa razão eles não serão lidos na noite de hoje, serão lidos, portanto, somente no dia 11 de abril, data da nossa próxima sessão ordinária. Mas realmente estão aqui na casa e a Câmara dará seguimento de acordo com o cronograma do Legislativo. Passaremos, então, a palavra agora ao vereador Rivaldo. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, servidores da Câmara. Boa noite aos novos colegas vereadores, os ministros presentes, em especial os professores. Vocês sejam bem-vindos nessa casa. E que seja a primeira de muitas vezes. E que não seja por esse motivo que vocês estão aqui hoje. Gostaria de começar a minha fala falando sobre uma indicação que eu fiz sobre a passarela que dá acesso ao matadouro. Então, eu tenho passado por lá várias vezes no dia e lá está muito perigoso. Eu já fiz indicação um tempo atrás e, infelizmente, não foi atendido. E estou fazendo novamente e peço que o Executivo dê uma atenção, porque ela está muito perigoso, tanto para os pedestres, como para os ciclistas que passam lá, e para as pessoas que passam de carro. Então, que o Executivo pode dar atenção lá e, se puder, que faça uma passarela ao lado. E, mais uma vez, falar sobre a água. Tá, parece que sanou o problema do Monte Verde. A gente não tem visto falar do Monte Verde. Mas na vila está tendo problema. Especialmente na rua São Benedito, atrás da escola Neném Garcia. Então tem um beco lá que está faltando água direto. Final da semana me passaram mensagem direto. Sexta, sábado e domingo. Está com problema de água. Então que possam resolver o mais rápido possível lá. E falar também da limpeza do bairro Nossa Senhora de Fátima. Então tem passado lá, o mato está alto. Então não tem nem como o varredor varrer do lado, porque não tem lugar para varrer, está tomada de mato. Então, já que não tem lei do governo, e eu vou fazer
fazer uma indicação depois por escrito, então estou passando verbal aqui, para que o Executivo possa tomar providência. E, mais uma vez, falar da estrada do Capoeirão. Então, lá não tem como passar, nem a pé, nem de bicicleta, nem de carro. Então, que o Executivo possa tomar uma providência, arrumando aquela estrada. Já que nós fizemos um requerimento, eu, o Pierre, o Cleverson, e o Executivo disse que fez bastante serviço nas estradas rurais. E que estava no jardim para fazer, a ressaca, e partilhando para outros lados. Então, que eles possam estar fazendo esse serviço, mas fazer o serviço bem feito. Porque tem estrada aqui que eles falaram que já arrumou e vai ter que arrumar novamente. Não deu nem um ano, a estrada já está, perdão da palavra, está horrível. Então, que eles possam fazer o serviço, fazer uma vez só. E depois só dar manutenção. Não precisa ficar demorando uma semana, 2 semanas para resolver o problema. E agora eu quero falar um pouco sobre o reajuste salarial dos professores. A regra apontava para um mínimo de 7% e um máximo de 33,24%. Isso foi aprovado pelo governo federal. Sabemos que a educação tem seu recurso próprio para se manter. Sabemos também do momento delicado, das dificuldades de toda a conjuntura, e por isso sabemos que a união é fundamental. Mais do que nunca, se faz necessária a união dos professores, executivo e legislativo, para que encontremos uma solução razoável. O professor e a educação, como um todo, são a base da nossa sociedade. Sabemos que a valorização dos professores é um dos elementos necessários para a melhoria da qualidade do ensino. E é por isso que estou apoiando essa causa. A educação de qualidade começa com a valorização dos professores. Pensar na educação como chave para o progresso e desenvolvimento significa pensar na valorização salarial de cada professor. São os professores que dão os passos essenciais para garantir uma educação de qualidade na vida das pessoas. Sua atuação tem impacto dentro e fora da sala de aula. Parabéns a todos os professores, os que se encontram aqui e os que não se encontram representados por vocês. Eu estou aqui para pedir que o Executivo dê uma atenção especial. E para isso, os professores devem ser remunerados de uma forma adequada e justa, receber o recurso necessário para realizar as funções suas. Em particularmente, eu acho que os professores têm que ter voz ativa na elaboração de políticas públicas para a área. Então, eles têm que ser ouvidos. Infelizmente, não acontece isso. Então, você vai elaborar, no começo do ano, tem que ter a participação dos professores. Tenho visto que a atual gestão municipal tem prometido com a educação e vem fazendo avanços e investimentos consideráveis no que diz a respeito da qualidade do ensino oferecido. Melhorias na estrutura das unidades escolares, recursos para o suporte ao desenvolvimento dos seus alunos e a valorização dos professores é fundamental. Então, espero que o reajuste, se não for de 33,24%, que seja um reajuste justo e que os salários sejam reajustados todo ano, para que não fique defasado. E espero que possa acontecer esse ano, que não espere janeiro do ano que vem para valorizar o professor, que o professor vai estar constante trabalho. E peço para que o Executivo, para que o Legislativo se unam para a gente fazer um bom governo. E por hoje é só, me despeço de todos, desejar uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigado, Rivaldo. Passa a palavra agora ao vereador Luiz Fernando. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, professores aqui hoje presentes, seu Moisés, Lucas, também participando dessa reunião, todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, portal da Câmara, muito boa noite. Inicio a minha fala falando da indicação que eu fiz da estrada da Vendinha. Muitas das vezes, vereadores trazem aqui de bairros populares, como Ressaca, Bom Sucesso, Jardim. Mas esse bairro Vendinha é um bairro, para quem está vindo de Capivari, fica ali do lado de parte, depois que passa Milênio,
um bairro pequeno, que há muitos anos está sem manutenção nas estradas. Está péssimo. Fui indagado por um morador desse bairro semana passada, diz que está péssimo a condição do bairro da Ventinha. Então eu peço aí encarecidamente uma certa urgência nessa estrada, bem como a colocação de latões de lixo e coleta de lixo. Eu esqueci de incorporar na minha indicação, lá não tem coleta de lixo, então estou pedindo encarecidamente uma atenção no bairro da Ventinha. Também quero tratar aqui sobre o requerimento que eu fiz essa noite sobre processo seletivo para agentes de saúde. Tem alguns questionamentos, então estou fazendo a mérito aí de conhecimento para poder se aprofundar. Queria falar de uma indicação antiga que eu fiz aqui há umas 2, 3 reuniões atrás, da limpeza do cemitério. Foi feita a limpeza lá, o pessoal da prefeitura trabalhou lá final de semana, trabalhou hoje, e uma coisa que eu já fiz o pedido nessa casa, os funcionários não tinham caminhão pela manhã lá, cercaram, deram uma limpada. O cemitério hoje necessita da faixa amarela e do rebaixamento da calçada ali, perando o cemitério, para não parar caminhões. Ali está deixando muito desconfortável para muitas pessoas que passam a noite. Então, aproveito que já está fazendo esse trabalho lá, fizeram toda uma limpeza lá hoje, até mesmo na frente do cemitério, que possa aproveitar, porque tira o conforto de muitas pessoas, sobretudo mulheres, que passam ali naquela rua à noite. Bem, agora eu queria falar do aumento dos professores. Foi trazido aqui pelo colega Éter e salientado pelo Mauricinho, que na próxima reunião entrará alguns projetos que vai trazer a valorização, pagamento de coisas antigas para vocês. Ótimo, muito bom. Mas eu acho que a prefeitura hoje, ao meu ver, tem condição de estar pelo menos 5%, 10%, mas alguma coisa mínima. O professor necessita ser valorizado. Vocês, depois da classe médica, enfermeiros na pandemia, foram os que mais sofreram com as aulas virtuais, porque no normal a carga horária é ali quase 5 horas. A pandemia não, foi quase que 24 horas. Estou errado? Ali mandando mensagem, escrever, atendendo pai, corrigindo prova. Então, eu acho que é uma honraria para vocês dar esse aumento, por mínimo que seja, esse aumento para vocês. Eu acho que o município hoje, se eu não me engano, com 17 milhões em caixa, poderia sim dar esse aumento, por mínimo que seja, que dê o que puder, ali 2%, 3%, e que o ano que vem tem mais. Então, tudo aquilo que puder ser feito ao professor, que possa ser feito. Porque tudo na vida, o Éder falou muito bem aqui, tudo passa na mão do professor. Nós, vereadores aqui hoje, aprovamos a lei, tivemos as nossas professoras, estou vendo ali a Vânia, foi uma professora minha na PAI, tantas outras que eu lembro, conheço aqui, tenho amizade. Então, o professor necessita ser valorizado. Outra coisa que eu queria falar, hoje vai ser lido e aprovado nessa casa, votado, aliás, o projeto de criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. É um projeto que tem que vir do Executivo, mas que eu, como vereador, como um ex-aluno da PAI, fiz algumas cobranças. Fui até o Hilton, cobrei a criação desse conselho, através de indicações, através de requerimento,
E semana passada chegou a essa casa que foi lido, e hoje vai ser aprovado. Graças a Deus aí, um prazo até mesmo é um conselho que vai ajudar muito diretamente a PAI. Fico muito feliz por estar aqui com esse projeto para ser votado nessa noite. E chama a atenção desse projeto, até de manhã estive aqui na Câmara, fiz um vídeo, e depois que eu me dei conta do dia que é hoje, o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. Então, no Dia da Pessoa com Síndrome de Down, está sendo criado, que para mim é um dos projetos de excelência nessa área, que é a criação do Conselho da Pessoa com Deficiência. É um motivo de muita alegria. E com essas palavras me despeço, Luiz Fernando. Boa noite. Obrigado, Luiz. Passa a palavra agora ao vereador Kleberson. Presidente, peço permissão de retirar a máscara somente hoje. Cumprimento o presidente da Câmara, colegas vereadores, funcionários da Casa, munícipes que nos acompanham pelo portal TV Câmara, e de forma muito especial hoje, os nossos professores e todos aqui presentes no nosso plenário, desejando a todos muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Esse é o lugar mesmo que vocês devem ocupar mais vezes. Inicialmente, eu gostaria de falar rapidamente de um problema que atormenta a nossa cidade, não de hoje, mas já antigo, de anos, que é a questão da falta de água, e eu tenho insistido aqui em todas as segundas-feiras que é o maior problema do município de forma disparada, pois é impossível a pessoa chegar no final de semana, abrir a sua torneira e não ter uma gota para lavar o seu quintal, para lavar a sua roupa, e muitas das vezes até para tomar banho. Então, o bairro Monte Verde tem sofrido demais com a questão da falta d'água. Nós temos outros bairros que sofrem, mas aqui, no nosso município, na área urbana, nós sofremos muito com a questão do Monte Verde. Falta água todo final de semana, isso quando não durante a semana também, como aconteceu há alguns dias atrás, de ficar 10 dias seguidos com dificuldade de água no bairro Monte Verde. Então, o que eu ouvi de um morador no final de semana foi: Kleberson, a gente não quer ter água 3 horas por dia, de forma intermitente, a gente quer ter água o tempo todo, porque a gente paga pela água de forma integral. Né? Então, é uma necessidade de cobrar. E também lembrar que nós temos tido chuva até então, e isso tem mantido o reservatório no Jardim também, o PR sabe bem, com água, porque ela ainda depende de mina. Né? O abastecimento no Jardim ainda depende das nossas nascentes naturais. Mas já vem a seca e a crise no Jardim vai apertar. É importante que a prefeitura se programe, ou daqui a pouco a população lá está sem água de novo. Eu teria ainda outros assuntos para comentar, mas no dia de hoje não poderia ser diferente, eu preciso dedicar meu tempo a falar do assunto do momento. E o assunto do momento não poderia ser outro, porque o calendário está apertado, né? Hoje já é dia 21 de março, e nós sabemos que nós vamos encarar um período eleitoral daqui a pouco, e aí esse discurso ficaria tarde demais. Semana passada eu vim aqui nessa tribuna, se vocês tiveram acesso ao meu vídeo, eu falei exatamente isso, que eu não queria que vencesse o prazo e a gente ouvisse da prefeitura: não deu tempo, né, de apresentar um estudo, apresentar uma posição. Infelizmente, a posição veio antes, mas veio de forma muito negativa. Eu quero fazer um breve relato. Tem aqui hoje algumas professoras, algumas poucas, das que vieram aqui no mês de fevereiro, trazer para nós algumas demandas importantíssimas. E as professoras que vieram na Câmara naquele momento falaram para nós com relação a reajuste salarial, com relação ao terço de férias que não foi pago no passado, e com relação também aos 10%, que hoje a gente fica com medo de talvez as professoras perderem por causa da questão da pandemia, a avaliação, e nós precisamos rever isso de forma urgente. Mas, focando no que é o assunto do momento, as professoras vieram, e foi uma reunião muito boa, a maioria dos vereadores aqui estava, no mês de fevereiro,
E foi pedido pelas próprias professoras que aqui estavam presentes, que nós, vereadores, Câmara Municipal, organizássemos então uma reunião, vereadores, prefeitura, professores, RH, Secretaria de Educação, todos, e as professoras que estavam aqui se lembram disso. Nós levamos esse pedido para o Executivo, o vereador Pierre levou esse pedido para nós, e o prefeito e o secretário de Educação disseram que não fariam essa reunião, que a partir da outra semana começaria a visitar as escolas para falar com os professores, o que infelizmente não aconteceu naquele momento. Agora, na sexta-feira, eu fiquei sabendo por professores que haveria uma reunião, então, da Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação, RH, todo mundo lá com os professores. Mas, infelizmente, mais uma vez, nós, vereadores, não fomos convidados. Pelo menos, eu não fui. E eu sei que outros vereadores também não foram. Eu lamento muito isso. E quero pedir ao Executivo que, quando o assunto for de interesse público, como esse que todos os vereadores façam parte, porque nós representamos não uma classe, não um partido, mas nós representamos a população de Itaendu. E todo assunto importante, eu quero estar presente, eu quero fazer parte. Porque é muito negativo eu receber mensagem depois de professor e falar, por que você não veio? Tinha vereador na reunião. Pois bem, eu quero dizer aos professores que eu não fui convidado e por isso não estava lá. Mas quem tem acompanhado as reuniões da Câmara, não só hoje, mas em todas as últimas reuniões, eu falei da questão da valorização dos professores aqui. E falar é muito fácil. Então eu não quero falar muito isso hoje, porque senão vai parecer que eu estou fazendo lobby com vocês, né? Os professores estão aqui, falar bem de professor hoje é muito fácil. Então eu vou pular um pouco essa parte, porque desde que nós somos crianças, a gente escuta sobre a necessidade de se valorizar professor. Isso é muito antigo no nosso país. E também é muito antigo saber que o nosso país não valoriza professor, infelizmente. E eu tenho falado que é momento oportuno de nós valorizarmos os professores, porque esse tema veio à discussão para nós, de forma nacional. O presidente da República soltou lá a portaria, alguns chamam ele até de irresponsável, né, porque não é ele que tem que pagar, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito de que, por exemplo, Passa Quatro deu um reajuste muito justo aos seus professores. E eu fui informado, tenho até o projeto de lei, porque um colega vereador me encaminhou, que hoje lá um professor ganha, para cumprir um cargo de 20 horas ou 24 horas, que é lá, R$ 2.884, por um cargo de 20 horas. 30 horas em Passa Quatro. Obrigado pela correção. Esse é o salário. Também informado direto pelo prefeito de Virgínia, que lá teve um reajuste de 33%. Então, sabe o que eu gostaria de dizer aqui? É que eu acho que a prefeitura, ela errou na condução do processo. Quando surge esse assunto de forma abrangente, e a televisão divulgou isso, a rede social divulgou isso, a prefeitura já deveria, de forma imediata, se debruçar num estudo orçamentário, para que nós não precisássemos 2, 3 meses depois estar discutindo ainda se tem orçamento ou se não tem orçamento. Isso deveria ter sido feito de forma imediata e rápida, urgente, para dar uma posição para os professores. Porque se não tivesse jeito, esse assunto já teria até sido encerrado. Mas aí faz uma reunião na sexta-feira e nem lá foi apresentado os números orçamentários, se é possível ou se não é possível. Então não faz sentido. As nossas escolas realmente têm tido uma estrutura excepcional. E não é de hoje, sabe? No mandato passado, eu e o vereador Éder estávamos aqui, nós aprovamos muitos recursos para a reforma de todas as escolas. Muitas das reformas que estão acontecendo hoje já foram deixadas aprovadas, pagas, licitadas, infraestrutura de qualidade. As nossas escolas são de excelência mesmo, gente. A nossa educação é de excelência e muito devemos aos professores, eu não tenho dúvida, grande parte disso. Mas também é sabido de que não adianta uma casa equipada, bem estruturada, moderna, se os moradores dessa casa não estiverem satisfeitos, se os moradores não estiverem felizes. Se nós abrirmos a internet e procurarmos pesquisa de satisfação e dados estatísticos, nós vamos ver que funcionários, quando valorizados e felizes, rendem até 50% mais. Então nós precisamos motivar e valorizar. As nossas escolas já têm excelente estrutura. É hora de investir no pessoal. É hora de reconhecer a nossa boa mão de obra que nós temos. Também quero falar aqui de uma pergunta que me foi feita semana passada. Nós temos professores aqui da rede estadual também. E me perguntaram assim, ô Clébio, eu não vi você, né, criticando o Zema, postando lá no Facebook para o Zema valorizar o professor. Realmente eu não fiz isso. E não é porque eu não acho que ele deva valorizar. Eu acho.
Mas eu sou vereador de Itaiandu, eu não estou vendo a minha prefeitura valorizar o professor. Como é que eu vou brigar com o governador para ele valorizar o professor do Estado? Não faz sentido. Eu sou vereador do município, não deputado estadual. É claro que eu devo cobrar os meus deputados também. Devo, acho que o governador está tendo descaso com a educação. Aliás, eu nem votei nele. Posso falar de forma muito tranquila. Mas se tivesse votado, falaria também, porque eu não tenho compromisso com o erro. O governador está fazendo descaso com a educação. Mas, infelizmente, no nosso município, nós não estamos vendo valorização aos professores também. E dizer de forma muito clara que eu não estou preocupado com o piso. Piso é o mínimo que um professor deve ganhar. Sabe? É o salário mínimo dos professores. Quem ganha menos que piso tem que ir na justiça brigar mesmo, porque não pode. O que eu estou tratando aqui hoje, e já nas reuniões anteriores, é de valorização aos professores. É de reconhecimento aos professores. Porque a lei do novo Fundeb, inclusive, garante esse direito de que os recursos, parte dos recursos do Fundeb, sejam utilizados para valorizar os professores. Nós precisamos trabalhar por isso. Não é simplesmente, Itaiandu já paga o piso. Obrigação. Isso não é mérito, é obrigação. Sabe? E hoje eu olho para Itamonte paga melhor professor do que Itaiandu. Passar 4 está pagando melhor professor do que Itaiandu. O que está acontecendo? São Sebastião paga melhor professor do que Itaiandu. Então eu acho que é essa a realidade que nós temos que olhar. Sabe? Para trás teve erro? Teve. Mas nós temos que corrigir daqui para frente. E eu esperava muito, que mesmo não tendo sido convidado para a reunião da última sexta-feira, eu esperava ouvir boas notícias. Olha, pessoal, não conseguimos dar os 33% para vocês. Desculpa, o município não tem condições. Mas nós estamos esforçando muito porque vocês merecem. Pelo menos 10% vocês vão ter esse ano. Pelo menos 5% vocês vão ter esse ano. Agora, falar que nada, eu acho que se Itaiandu não tem condição de dar 5% de aumento, nesse momento de boa saúde financeira que nós vivemos, é o fim do mundo. Então, como é que eu vou brigar com o governador se o Estado está quebrado e Itaiandu, que tem uma boa saúde financeira, não consegue valorizar o professor? Então, eu defendo sim que o governador valorize a educação, que o presidente da República valorize a educação, mas, sobretudo, e a minha primeira luta é aqui onde eu moro, onde eu fui eleito para representar. Eu não falo da boca para fora. Eu peço aos vereadores que nós possamos fazer, nesse finalzinho de mês de março, uma pressão, uma luta, por ver o orçamento, por ver, gente, vai dar para dar 4% de aumento esse ano, dê 4 agora e o ano que vem mais 5, porque senão, prometer só 5 para o ano que vem é muito pouco. Então, esse é o meu pedido aqui. Ainda tem tempo, ainda dá para lutar. Vamos atrás de reconhecimento e valorização, porque os professores realmente merecem. Com essas palavras eu me despeço. Vereador Cleberson, boa noite a todos. Obrigado, Cleberson. Passa a palavra agora ao vereador David. Senhor presidente, secretária Thalita, doutor Luiz, colegas vereadores, funcionários, todos os professores aqui em especial, munícipes presentes, a todos que nos acompanham aí através das redes sociais, do Facebook, da TV Câmara, boa noite. Realmente hoje contamos aqui com a presença, de alguns professores e vou falar também um pouquinho aqui. Eu não pude estar presente na reunião que os professores pediram aqui para os vereadores. Eu estava afastado por motivo de Covid, infelizmente não pude estar, mas me passaram aqui todo o que foi pedido, o que foi falado aqui na reunião. E a gente tem essa mesma ideia de valorização, de cobrança. Infelizmente não depende aqui só dos vereadores para fazer o projeto, mas o que depender da gente, a gente faz aqui, que é a cobrança. Infelizmente, até me chamou a atenção da fala do Rivaldo, que legislativo e executivo que se unam para trabalhar em prol da nossa cidade, para isso fomos eleitos, mas infelizmente também não fui convidado para a reunião sexta-feira. Eu acho isso aí uma falta de respeito, porque quando se trata de assuntos da cidade, assuntos públicos, somos vereadores eleitos pelo povo para estar representando o povo. E não fomos convidados aqui, infelizmente. Na minha parte, eu não fui convidado, não fiquei sabendo da reunião, fiquei sabendo após essa reunião e por isso não estava presente. Porque a gente, como disse o colega Cleber, a gente é questionado por que você não foi, você não tem interesse em defender. Não é isso. Eu não fui convidado. E tenho sim interesse em defender
os professores. Professor é uma função, uma profissão das mais importantes que a gente tem, né? O professor tem que ser valorizado. Eu valorizo muito a escola pública. Meu filho, de 8 anos, estuda na escola pública, porque não adianta também eu defender a escola pública se não acreditar na escola pública, né? Não tenho nada contra quem tem um filho na escola particular, cada um, mas eu acredito na escola pública. Meu filho estuda lá na escola Dona Neném Garcia, estudou na escola da Várzea. Fantástico a escola, parabéns aí a todos os professores de toda a rede de ensino aqui de Itanhandu. A estrutura das escolas cada vez melhor, mas o professor tem que trabalhar contente, tem que trabalhar sendo valorizado. E é difícil escutar isso aí, que não tem nada, zero de aumento, zero de reajuste. Não pode acontecer isso, né? Itanhandu hoje conta com um orçamento fantástico. Hoje temos aí 7 milhões de caixa livre, aproximadamente mais 11 aí de recursos, né, de recursos vinculados. Eu acho que tem sim, falta um pouquinho aí, talvez de mais assim ajuste, a gente tentar chegar a alguma coisa, mas vocês saíram da reunião lá sem uma posição, sem nada, zero, não é admissível isso aí. Passa Quatro conseguiu, Virgínia conseguiu, por que Itanhandu não vai conseguir, né? Então isso aí não é resposta. Desculpa. E ainda mais me assusta o prefeito, que por 8 anos defendeu tanto a classe aqui dos professores, né, como vereador, defendeu tanto, agora é a hora da valorização e não conseguiu. Então, contem comigo aqui, com certeza, no que for possível como vereador, podem contar comigo, vou estar brigando, vou estar aqui fazendo o que for possível para estar valorizando cada vez mais a sua classe, a classe dos professores, que é tão importante aqui, não só na nossa cidade, mas como todo mundo. Contem comigo sempre. Eu fiz aqui algumas indicações, vou agradecer aqui ao Executivo. Na estrada do Munjolim, a máquina passou, choveu até depois que a máquina passou, mas passou lá, passou na Ari Carneiro também, fez a limpeza em frente ao hospital. Uma coisa, rapaz, que foi rápido, sabe? Fizeram lá um mutirão na frente ao hospital ali, está chegando a inauguração do Vibra, né? Fizeram lá, mas foi tão rápido, colocaram o pessoal, acho que 3, 4 dias, deu outra cara naquela parte ali. 3 dias resolveram um problema que estamos aqui falando desde o começo do ano. Eu sempre falo que ali, hoje, é o cartão postal da nossa cidade. O Vibra hoje atende mais de 150 cidades. E a imagem que o pessoal tem levado de Itanhandu é daquele descaso que tem ali embaixo da ponte, é o mato alto, é a sujeira. Então fizeram uma limpeza ali, e acredito que se deva mais pela inauguração, né, do Vibra, mas uma coisinha de 3 dias resolveram um problema ali. Outro assunto que eu estou sendo bastante cobrado, praticamente todo dia, participei de uma reunião do CODEMA, onde o assunto foi a obra lá da ponte da ABB, né? Participei do CODEMA, receberam lá o engenheiro responsável pelo laudo, e eu fiz um requerimento aqui no dia 7 de fevereiro, recebi hoje, dia 21, né? Aqui a resposta. E eu confesso para vocês que eu até não entendi muito o que foi aqui esclarecido, porque o engenheiro começa aqui falando o seguinte: em visita ao local da ponte, observamos que a ponte está em condições de utilização. A ponte está em condições de utilização, ou seja, liberada para circulação de veículos, né? Aí ele vem relatando aqui que tem problemas não na estrutura da ponte, mas alguns pegões, que eu não sou técnico para falar isso. Ou seja, ele falou aqui que tem que fazer a recomendação da obra que tem que ser feita na ponte, mas na ponte mesmo, na estrutura da ponte, aqui não fala nada. O que fala aqui é o que tem que ser feito para evitar maiores problemas. Mas só que eu não estou entendendo, porque isso aí é um problema que vem arrastando lá de novembro. Eu fiz a indicação em abril, isso aí a gente já sabia. E até agora nada. A prefeitura não se moveu assim, questão de execução de fato. Só que na conclusão do engenheiro, ele fala aqui:
A ponte não está comprometida estruturalmente, mas os pegões estão. E por esse motivo, a ponte está interditada ao tráfego de veículos e permanecerá até que sejam realizadas ações mitigadoras à ação do rio. Então não dá para entender. Lá na frente ele fala que está liberado. E na conclusão ele fala que está. Mas, de fato, as manilhas que estavam interrompendo a ponte foram jogadas de lado. Isso uns 3 meses. A prefeitura nem para ir lá tirar as manilhas da frente. Não foram. Está um risco danado. Inclusive, observe vocês, professores, ônibus da educação passando uma ponte que está comprometida. E a prefeitura está deixando levar. Ou seja, não estou aqui falando, julgando a questão de fechar a ponte. Eu não sou a favor de fechar, porque realmente ali o bairro precisa muito daquela ponte, mas a prefeitura tem que fazer alguma coisa o mais rápido possível. Tem ônibus passando com estudante. Deus me livre, Deus me livre. Imagina se aconteça alguma coisa com as crianças. E aí? Tem aqui um laudo. O laudo lá na frente fala que a ponte está liberada e lá atrás fala que está interditada. Ou seja, as manilhas estão lá jogadas. E outros casos que tem com a parte de obras da prefeitura, que eu chamo sempre atenção, é isso. A prefeitura vai lá na rua, abre um buraco. Aconteceu um acidente lá na Várzea, João Paulo II. Abriu lá o calçamento e não teve nenhuma placa indicando nada. A prefeitura tem feito isso, abre um buraco, deixa às vezes 1 mês, 2 meses lá um buraco. E é o que está acontecendo lá. Vocês podem passar, tem 4 manilhas jogadas lá na ponte, um risco danado, porque está na beira da rua, uma moto pode enroscar, um carro pode cair, e a gente não vê de fato ação importante. Então eu estou com o laudo aqui agora e vou para cima para a gente ver o que vai ser feito. Interditar? Não sou a favor de interditar, mas tem que ser feito alguma coisa lá. Ué. Só deixar, porque o que eu entendi aqui, na estrutura da ponte ainda não tem projeto para a ponte, tem só para evitar do problema aumentar. Então, vamos aí correr atrás disso aqui. Outra coisa também, que a gente tem cobrado bastante, a iluminação de LED. Começou, um projeto chegou para cá, que seriam 3 ou 4 bairros contemplados totalmente. A prefeitura espalhou o LED na cidade toda, mas nos pontos principais não tem LED, ficou escuro. E esse projeto também parou, alguém aqui já fez um requerimento, não me lembro quem, não sei se chegou essa resposta aí. A princípio era sobre os braços de poste, né? Mas até agora também não foi feito. Então, é isso, eu estou cobrando aqui bastante, que às vezes o pessoal pergunta, às vezes o pessoal não acompanha a reunião e acha que a gente não tem feito nada, mas temos sim. Só que o vereador é muito limitado e a nossa parte é cobrar, né? É cobrar, é correr atrás, e é isso. Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês aqui, contem comigo. Vereador David Silva, boa noite a todos. Obrigado, David. Passa a palavra agora ao vereador Pierre. Senhor presidente, peço autorização para retirar da máscara. Senhor presidente, senhora secretária, nobres colegas, doutor Luizinho, nosso assessor jurídico, servidores da Câmara, João Paulo, Guilherme, Fernando, professores que muito nos alegra a presença de todos vocês aqui hoje, Moisés, Lucas, público que nos acompanham através do Facebook também, do portal da Câmara, boa noite. Bom, na última semana estive visitando a PAI do município. No ano passado conseguimos uma importante ajuda para a entidade, através do meu amigo, o deputado Ulisses Gomes. Ajuda essa que representou um recurso de R$50 mil, e este recurso, a entidade comprou móveis que estão sendo usados no centro dia da entidade, e também utensílios para a cozinha, para a lavanderia. Confesso que, quando eu vi a perfeição com que tudo foi montado pela equipe da PAI, e aqui quero deixar registrado os meus cumprimentos a todos da PAI de Itanhandu, pelo carinho, atenção e amor com que fazem este trabalho maravilhoso. Mas, como disse, quando eu vi tudo montado,
com este recurso, que eu tive a participação na sua conquista, me veio uma alegria muito grande, porque é sinal que vale a pena este trabalho. Sempre gostei muito, mesmo não ocupando uma cadeira como vereador, de buscar recursos para o município e ver um recurso que eu tive a participação sendo usado assim de uma maneira assim tão bonita, tão bacana. Olha, sinceramente, me deu uma alegria muito grande. Quero dizer que, obviamente, continuarei nesse trabalho na busca de recursos, tanto para as entidades quanto também para a Prefeitura. Bem, conversando com a secretária de Saúde, a Aline, hoje de manhã, ela me pediu para que eu passasse aqui alguns informes importantes. A retinopatia diabética é uma doença que afeta os pequenos vasos da retina, estrutura do olho responsável pela formação e envio das imagens ao cérebro, em pessoas com diabetes. Quando detectada em estágio inicial com tratamento adequado, é possível evitar que a pessoa perca a visão por conta dessa condição. Para tanto, é importante fazer o exame do fundo de olho dos pacientes com diabetes, no mínimo uma vez por ano. A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hospital dos Olhos do Sul de Minas e a Casa de Caridade Tenhandu, realizará nesta semana o exame do fundo de olho em pessoas com diabetes, cadastradas nos PSFs, a fim de triar aqueles que necessitam de diagnóstico, tratamento adequado da retinopatia diabética, via SUS. Outro informe importante também da Secretaria é que está sendo retomado o programa Saúde na Escola, que conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação. Este programa envolve atividades como verificação de estado nutricional das crianças, acuidade visual, ações da saúde bucal, entre outras atividades. Os pais serão comunicados pelas escolas acerca das programações. Uma outra questão que precisa ser abordada é com relação à vacinação contra a Covid aqui em Tenhandu. É inegável que a vacina trouxe de volta a esperança por dias melhores. No próximo sábado, o posto de saúde Leonor Sobral estará aberto das 8 da manhã às 13 horas, onde a dose de reforço estará sendo aplicada. Faço aqui um apelo a todos que está chegando a hora de tomar a dose de reforço, não deixar de comparecer ao Leonor Sobral para receber essa vacina. Repito, a vacina é fundamental para vencermos a pandemia da Covid-19. O assunto, obviamente, o assunto do momento, e eu não poderia deixar aqui de manifestar a minha opinião, que é com relação ao reajuste do piso dos professores. Quero aqui deixar registrado, em público, que sou favorável à valorização dos professores. Mesmo sendo da base do governo, cobrei e estou cobrando essa valorização. Não só com discursos, mas também com ações. Na semana passada, juntamente com o colega Éder, fiz um requerimento solicitando que seja encaminhado para nós o impacto orçamentário a respeito da possibilidade ou não de reajustar o salário para os professores. E, na ocasião, perguntamos qual seria o percentual que não prejudicaria as contas e as dotações. Além disso, pedimos também que seja enviada uma estimativa, por exemplo, se produzir um aumento de 5%, 10% ou 15%. Hoje, novamente, e não poderia ser diferente, em conjunto com o colega Éder, solicitamos informações a respeito dos valores recebidos do Fundeb e um relatório de como foi investido nos últimos 3 anos. Solicitamos ainda, com embasamento e por escrito, obviamente, quais recursos e de onde seriam retirados os valores para incorporarem o reajuste, o piso, que por hora seria de 5%, 10% ou 15% para os professores. Estes requerimentos nos darão a visão exata de como está a situação. E aí, é uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente refletir. Por que é importante valorizar os professores? Os professores são peças essenciais no ensino dos alunos. Possivelmente,
são mais importantes para o desempenho estudantil do que qualquer outro aspecto da escolaridade. É claro que muitos fatores, né, contribuem, e os professores sabem muito melhor do que eu, obviamente, né, que muitos fatores contribuem para o desempenho educacional do estudante, como, por exemplo, as características individuais de cada um, as experiências familiares, por exemplo. Mas pesquisas sugerem que, entre os fatores relacionados à escola, os professores são peças-chave. Quando se trata do desempenho dos alunos em testes de leitura e matemática, por exemplo, estima-se que um professor tenha 2 a 3 vezes o impacto de qualquer outro fator escolar, incluindo serviços, instalações e até mesmo liderança. Por isso, quero aqui deixar novamente registrado que sou favorável à valorização dos professores. Me coloco à disposição para ajudar neste diálogo. Estamos dialogando, como o próprio colega Éder disse. E, para terminar, queria deixar uma frase. A luta não terminou. A luta continua. Contem comigo. Obrigado, Pierre. Solicito agora ao vice-presidente Sandro que ocupe meu lugar na mesa para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, mais uma vez, a todos aqueles que nos assistem pelo portal da Câmara, pela página da Câmara no Facebook, aos nobres colegas vereadores, funcionários da Casa, aos professores como classe e, em especial, às professoras, mulheres presentes aqui na noite de hoje. Eu me assustei com essa mulherada chegando, porque isso é importante, isso é fazer política, isso é participação feminina na política, e nós precisamos disso. A mulher precisa estar mais nesse meio, e nós precisamos estar abertos sempre a recebê-las. Muito obrigado pela presença de vocês, tanto pela profissão, quanto por vocês serem mulheres aqui na Casa do Povo. Inicialmente, eu me programei para abordar somente um tema, esse tema específico desse aumento. Não sei se eu vou ser muito didático nas palavras, mas eu pesquisei um pouco e acredito que vocês, obviamente, têm muito mais conhecimento dessa causa do que a mim, mas para que a população se intere um pouco da problemática que nos foi lançada, né, e que, por fim, eu possa fazer algumas considerações finais. Inicialmente, já deixar claro e registrado que eu, como filho de professora, sempre fui e sempre serei favorável à valorização da classe, pois sei de todo o empenho e dedicação de cada um de vocês. Inicialmente, né, foi editada uma portaria pelo governo federal que fixou o aumento em 33%. Vamos arredondar aqui. E esse aumento foi baseado nos 3 últimos anos, do qual não se houve reajuste. Deixar isso registrado. E aí, criou-se uma discussão da eficácia ou não dessa portaria no âmbito jurídico. De um lado, a Confederação Nacional dos Municípios, à frente dos prefeitos, né, dizem ser inconstitucional esse aumento, porque ele está atrelado a uma lei que foi revogada, e teria que ter sido por lei e não por meio de portaria, que é o que o Éder mencionou. De outro lado, nós temos a questão puramente fática, que é a edição dessa portaria. Considerando, portanto, que essa portaria é válida, partindo dessa premissa, desse pressuposto da validade dessa portaria,
Foi conversado, numa reunião do qual eu não pude fazer parte por motivos particulares dessa reunião com os professores aqui nesta casa, mas recebi todas as informações do que aconteceu nessa reunião e, por fim, deu-se seguimento ao requerimento apresentado, vale ressaltar, por todos os vereadores em conjunto junto ao Executivo, abordando a questão das férias, né, que, conforme mencionado, acredito eu que ainda não tive acesso ao presente projeto, mas ele já se encontra nessa casa para leitura na próxima sessão. Acredito que será resolvido, que é um desses pedidos, e a questão desse aumento dos 33%. Então, eu não sei se vocês tiveram acesso a esse documento, mas especificamente com relação a esse documento, eu faço questão de lê-lo para vocês. A resposta do Executivo. Quanto à questão de remuneração de acordo com o teto nacional, o piso do magistério reajustado está definido em 3.845,63 para o cargo de 40 horas semanais, conforme a Lei Federal 11.738 de 2008. Para 20 horas, o valor seria R$ 1.922,82. No município de Itanhandu, a carga dos docentes é de 20 horas, sendo 13 horas e 20 com interação dos alunos e 6 horas e 40 para planejamento das atividades. Essa é a questão de 1/3 que foi implementado fora da sala. O vencimento inicial dos professores para o cargo de 20 horas é de R$ 2.121,47. Tendo em vista a carga horária, o valor estamos pagando acima do piso nacional. No entanto, apesar de estarmos pagando acima do piso nacional, nossa intenção é de valorizar ainda mais os profissionais da educação. Por isso, estamos elaborando levantamento de custos e impacto financeiro visando uma melhor remuneração de nossos profissionais. Isso aqui foi protocolado no dia 23 de fevereiro. Esse requerimento foi protocolado nesta casa. Está aqui. Daí, até a presente data, se passaram quase um mês. E realmente, conforme mencionado por alguns vereadores, isso é um prazo tremendo para se elaborar um impacto financeiro, dada a urgência dessa atividade, dessa questão. Então, pois bem, gera a pergunta com relação ao piso salarial. Hoje me encontrei com o professor Toninho, que é professor do Estado. O Estado está em greve por conta da paralisação, por conta justamente desse piso, e entre outros, o Estado nunca pagou nem o piso proporcional, digamos assim, se é que ele existe. E está em greve. E eu fui me inteirar melhor com o Toninho, que está à frente desse movimento de greve, do que se passa e tudo mais. Então, aí abriu-se uma discussão, né, do piso de 40 horas, se o piso se vale o piso proporcional, né? É possível esse piso proporcional? O governo federal editou a lei federal falando da carga horária de 40 horas. Carga horária máxima de 40 horas, não poderá ser ultrapassada essa carga horária. A Lei Estadual de Minas de 2015, Lei 21.710 de 2015, define com essa redação o piso salarial profissional nacional previsto na Lei Federal a que se refere o caput está assegurado integralmente ao servidor ocupante do cargo de professor de educação básica com carga horária de 24 horas semanais. Isso é o que diz a lei estadual. E, obviamente, eu fui pesquisar no que diz a lei municipal.
E o que diz o Estatuto do Magistério, aprovado por esta Casa, salvo engano, em 2019, no seu artigo 57. A jornada de trabalho será de 20 horas para professor de Educação Básica 1 e 2 e 30 horas para o especialista de Educação Básica. Isso é o que diz o Estatuto do Magistério do município de Itanhandu. Ainda, no artigo 66, no parágrafo 1º, ele diz: o vencimento base do docente do quadro do Magistério Público Municipal de Itanhandu acompanhará a Política Nacional de Remuneração do Magistério. Isso é o que diz a lei municipal. Então, fazendo essas considerações, independente da interpretação que se terá a respeito dessa eficácia ou não dessa portaria, fato indiscutível é o de que o professor tem que ser valorizado. Isso é um fato indiscutível. Estivemos, aliás, juntamente com outros vereadores da base do prefeito, na quinta-feira, lá na prefeitura, onde nos foi passada a informação de que esse aumento seria de 10%. Foi nos passada essa informação na quinta-feira. E eu, surpreso, soube que não haveria aumento no domingo, quando o vereador Pierre me questionou a respeito e me passou essa informação. Ou seja, oficialmente o Executivo sequer comunicou ao presidente da Câmara que se diz da base dele. Então, fica uma questão política horrível, né? Uma situação insustentável do ponto de vista de grupo político, e, obviamente, eu não vou vir aqui bater palma para o Executivo, não, de forma alguma. Porque os projetos que ele veio apresentar na noite de hoje, ele poderia ter varado o final de semana lá, fazendo os projetos, para a gente poder estar lendo para adiantar os expedientes seus. Porque nós temos a nossa autonomia e a Câmara, ela é soberana. Eu, como presidente da Câmara, não vou ficar abrindo perna para o Executivo, não. Então, nós temos a nossa programação e nós vamos cumpri-la. Agora, respeitando as ordens que essa casa propõe. Então, essa é uma questão que eu não podia deixar passado. Precisava informar a vocês, professores, principalmente, pois se tem uma coisa que eu vogo muito é pela transparência, e o que eu falo para um, eu falo para outro sem problema nenhum, porque eu não ando com a mentira, eu só ando com a verdade. E eu ainda fui além. Eu fui buscar, apresentado o requerimento pelo vereador Éder Pierre aqui, dos recursos do Fundeb. Obviamente eu não vi os gastos, mas eu vi o que veio. E eu puxei desde 2018. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ó. 2018, valor do Fundeb. Fundeb, dinheiro pelo qual vocês podem receber pelo Fundeb. 2018, 2.900.000. 2019, 4.600.000 aproximadamente. 2020, 5.750.000. 2021, 6.650.000 aproximadamente, considerando sempre os saldos remanescentes no ano do exercício anterior. O saldo previsto, segundo o levantamento que eu fiz para este ano, é no valor da estimativa de repasse do Fundeb, tá? De 2022. É no valor de aproximadamente 6.300.000, estimado. O orçamento nosso, segundo informações com o próprio secretário de Educação,
estimou esse valor em 7,5 milhões no nosso orçamento. Esse eu não tive tempo para poder conferir. E eu fiz questão de comparar a nossa realidade com as nossas duas cidades co-irmãs aqui, Passa Quatro e Itamonte. Itamonte é que maior se aproxima, beira a casa dos 6 milhões, mas Itanhandu ainda é 300 mil a mais, e Passa Quatro beira a casa dos 4 milhões. Agora, com relação a Passa Quatro, insta salientar aqui, que eu acho importante, eu acho que houve um equívoco de cálculo na hora do vereador Klebers, se a gente comparar proporcionalmente o valor de 30 horas recebido a 2.800 e de 20 horas a 2.100, Passa Quatro ainda paga menos que Itanhandu, fazendo a regra de 3. Isso é importante a gente salientar. Agora, o que nós devemos ficar atentos são as informações, são as documentações e ao compromisso do executivo assumido com a base, assumido com vocês, seja lá qual foi esse compromisso assumido, que ele possa pensar antes de agir, que ele pudesse ter este impacto logo no início e simplesmente, se fosse o caso, falava assim, eu não posso dar. Mas olha aqui, está aqui, não tem jeito de eu dar. Agora, não dá para a gente ficar tocando o negócio correndo, a Deus dará, esperando a última hora para decidir uma questão dessa. Isso, infelizmente, não dá. Precisamos ser mais atentos e estar mais atentos, principalmente o executivo, tanto com o grupo, que ele já faz parte, do qual eu já cobrei pessoalmente diversas vezes, e aqui explano meu descontentamento desses, entre outras questões, principalmente essas questões de voltar atrás. Então, eu queria dizer a vocês, especialmente professores, que eu estou às ordens, estou à disposição, conte comigo, muito obrigado e uma boa semana. Passaremos à ordem do dia. Leitura do projeto de lei 020 de 2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que abre crédito suplementar no valor de R$ 50.817,74 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro apurado no exercício anterior no âmbito do município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 50.817,74 por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior dos recursos oriundos da fonte de recursos 100. Recursos ordinários. Conta corrente 5, dígito 4. Arrecadação. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão do crédito adicional criado nessa lei, na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigentes do município de Itanhandu. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Estamos à leitura do projeto de lei 021 de 2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que autoriza a alteração do valor de concessão de subvenção à entidade constituída com finalidade de assistência a projetos esportivos, assistência a projetos tecnológicos, assistência a projetos educacionais em SPROF e assistência a projetos culturais durante o exercício de 2022, definidos no artigo 1º da Lei 1475, de 28 de 12 de 2022, e da outras providências, 2021. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a alterar o valor da concessão da subvenção durante o exercício de 2022 a entidades constituídas para finalidades listadas a seguir, observando-se aos limites máximos deliberados para as mesmas. Existe uma tabela em anexo com novos valores. Parágrafo único. Os demais valores definidos no artigo 1º da Lei 1475, de 28 de 12 de 2022, ficam inalterados.
Artigo 2º. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022. Leitura do projeto de lei 022 de 2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 212.958,55 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro apurado no exercício anterior, no âmbito do município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 212.958,55, na fonte de recurso 100, recursos não vinculados de impostos, criando as ações do governo 1.300, aquisição de equipamentos e material permanente para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, FMMA. Com a meta física, 4 equipamentos, um veículo picape cabine dupla, um notebook, um HD externo e um data show. 1.301, Serviço de Consultoria e Projeto Ambiental, FMMA. Com meta física de 2 projetos. 1.302, Serviços Ambientais, FMMA. Com meta física, 80 castrações de cães e gatos. 1.303, instalação de queimador na ET do IP Amarelo, FMMA. Com meta física de uma instalação e ação de governo tipo atividade. 2.168, apoio ao Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, CODEMA, FMMA. Com meta física administrativa. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar a despesa em até 30%, R$ 63.887,57, do valor desse crédito. Artigo 4º. Fica autorizada a inclusão de crédito adicional criado nessa lei, na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigente do município de Itanhandu. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei 023 de 2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que autoriza a suplementação de crédito especial no valor de R$ 25.000 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei autoriza a suplementação de crédito especial por superávit financeiro apurado no exercício anterior, no âmbito do município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar o crédito especial no valor de R$ 25.000. Por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, dos recursos oriundos e da fonte de recursos 100, recursos não vinculados de impostos, conta corrente 5 de 4, arrecadação, serviços de obras municipais. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão do crédito adicional criado nessa lei, na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigente do município de Itanhandu. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Passaremos à votação dos projetos e, antes de iniciarmos a votação, gostaria de submeter a plenária a possibilidade da discussão em bloco global, desde logo dos projetos, na forma do artigo 173, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itanhandu. Propõe, portanto, que a votação seja feita de forma global. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Passaremos, portanto, à discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar 005/2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que apresenta substitutivo ao projeto de lei complementar 005/2022, de 8/3/2022, que institui e regulamenta a Estratégia de Saúde da Família, ESF, e dá outras providências. Leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão é de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito, estando de acordo com o projeto. Vereadores Pierre, Rivaldo e Cleberson. Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Vereadores Sandro, Éder e Luiz Fernando. Comissão de Serviços Públicos, sendo o projeto de competência dessa comissão, se tratando de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Vereadores Rivaldo, David e Pierre. Diante do presente projeto, dada a sua importância, como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Vereador Sandro? Aprovo. Vereador Pierre? Aprovo. Vereador Rivaldo? Aprovo. Luiz Fernando? Aprovo. Éder? Aprovo. Cleberson? Presidente, nós tivemos uma reunião aqui com a Aline, a Sheila, quero agradecê-las muito. É um projeto que demandou muito estudo, inclusive por parte dos advogados da casa aqui. Um projeto seríssimo que é importante para o município, mas que juridicamente nos trazia algumas dúvidas, e depois dos estudos nós pudemos realmente dar parecer aos projetos, e entendendo da necessidade dele para o município, da importância, eu aprovo.
Obrigado. Com o voto, vereador David. Aprovo. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade o referido projeto de lei. Passemos, então, à discussão e votação do projeto de lei 018 de 2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que dispõe sobre a criação da política municipal dos direitos da pessoa com deficiência e sobre o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itaúna, Minas Gerais. Leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e numérica estão de acordo com o projeto. Vereadores Pierre, Rivaldo e Cleberson. Comissão de Serviços Públicos. Sendo o projeto de competência dessa comissão se tratando de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Vereadores Rivaldo, David e Pierre. Passaremos, portanto, à votação do presente projeto. Como vota a vereadora Thalita? Projeto importantíssimo, meu voto é a favor. Sandro. Aprovo. Pierre. Senhor presidente, um projeto muito importante. Queria aqui justificar a falta da Rosana da Pai. Ela viria à reunião de hoje, mas por um problema pessoal não pôde. Aprovo. Rivaldo. Senhor presidente, é um projeto muito importante pela igualdade das pessoas, por isso aprovo o projeto com louvor. Luiz Fernando. Senhor presidente, muito feliz, né? Muito realizado em ter do meu mandato de ver a concretização desse conselho sendo aprovado hoje. Logo no começo do mandato, fui atrás do Wilton, secretário de Desenvolvimento Social, cobrando ele para a criação desse conselho, fiz algumas indicações. Final do ano fiz um requerimento pedindo aí como que estava, né, a elaboração do mesmo. Foi respondido que já estava pronto, estava na prefeitura, né? E hoje, e semana passada, chegou a essa casa, está sendo aprovado. Fico muito feliz aí, por mais essa conquista para o nosso município. E que dessa pode só vir outras, como tenho vontade aí da criação da comissão especial da pessoa com deficiência nessa casa, para também poder trabalhar essa questão. E por isso aprovo com muito louvor. Vereador Éder. Excelente projeto, conforme já falado pelos colegas. Naturalmente, eu também aprovo com louvor, uma importante conquista. Vereador Cleberson. Presidente, eu gostaria de tecer algumas palavras com relação à importância desse projeto, mas, sobretudo, eu gostaria de fazer um apelo, que a Secretaria de Desenvolvimento Social faça que esse conselho seja um conselho ativo e atuante. Nós temos, ao longo da história da Câmara Municipal, vários conselhos criados, mas que hoje não tem nem composição, não tem nem corpo. Então, nós precisamos que esse conselho seja atuante. Eu parabenizo aqui a sensibilidade do Wilton Pérez, o secretário, que sempre atento a essas questões. Nós tínhamos pedido para ele a carteirinha do autista, ele realmente se comprometeu conosco, lançou, e agora esse projeto chegando a esta casa. Eu quero te parabenizar, Luiz Fernando, porque é uma bandeira que eu vejo você carregando, desde o começo do seu mandato aqui, dos seus dias nessa casa, fez indicações, requerimentos, cobrou na tribuna várias vezes, e eu defendo bastante a causa da pessoa com necessidades especiais, com deficiência, mas ninguém representa tão bem quanto você. Parabéns, eu aprovo o projeto. Como voto, vereador David. Senhor presidente, projeto muito importante. Também gostaria aqui de parabenizar, né, o Wilton e principalmente nosso amigo aqui, Luiz Fernando, ele que representa essa bandeira, quanto tempo ele tem falado, tem cobrado disso aí. Parabéns, colega, amigo Luiz. É comovente ver a sua emoção, né, de estar aqui, através das suas indicações, da sua cobrança aí, está aprovando esse projeto. Parabéns e parabéns aí a todos os envolvidos. Aprovo. Declaro, portanto, na pessoa do vereador Luiz Fernando, aprovado este projeto de lei com louvor à sua unanimidade. Passaremos, portanto, à discussão e votação do projeto de lei 019 de 2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro,
que abre crédito suplementar no valor de R$ 12.170 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e dá outras providências. Leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de Parecer pela Constitucionalidade, Legitimidade Técnica Legislativa e numérica estando de acordo com o projeto. Vereadores Pierre, Rivaldo e Kleberson. Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão aprova o projeto que está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Vereadores Sandro, Éder e Luiz Fernando. Comissão de Serviços Públicos, sendo o projeto de competência dessa comissão, se tratando de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Vereadores Rivaldo, David e Pierre. Como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Vereador Sandro? Aprovo. Vereador Pierre? Aprovo. Vereador Rivaldo? Aprovo. Vereador Luiz Fernando? Aprovo. Vereador Éder? Aprovo. Vereador Kleberson? Aprovo. Vereador David? Aprovo. Declaro, portanto, aprovado o referido projeto de lei à sua unanimidade. Quero, antes de declarar a sessão encerrada, agradecer a presença novamente de vocês aqui na noite de hoje, nos engrandecendo, e tenho a certeza do nosso empenho em todas as esferas para que a gente consiga a valorização efetiva da classe profissional como os professores são. Declaro, portanto, a sessão encerrada e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 11/4/2022. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite, uma ótima semana.